Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 12, versos do 1 a 7, vem trazer para nós duas grandes revelações. A primeira, de que nada ficará oculto, nada ficará escondido. E a segunda é de que Jesus é que deve ser temido, de que Deus é que deve ser temido, porque Ele é que tem o poder, Ele é que é Senhor da história, e não os homens. A primeira parte diz assim: milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então veja, milhares de pessoas se aproximavam de Jesus a ponto de umas pisotearem a outra. E Jesus começa a dizer aos seus discípulos: cuidado com a hipocrisia. No meio de vocês não deve haver hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a dissimulação em prática. É você se caracterizar de uma coisa e ser outra. É você fingir ser uma coisa sendo outra. E Jesus vai dizer por quê? Tomem cuidado com a hipocrisia. Porque não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser desconhecido. Ou melhor, que não venha a ser conhecido. Aí ele diz: portanto, tudo o que tiverdes dito à escuridão será ouvido à luz do dia. Então Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês disserem ocultamente, secretamente, pensando que só vocês estão sabendo daquilo, quando chegar o dia do juízo, isso será ouvido por todos, revelado de uma maneira tal, às claras, como se fosse dito à luz do dia. Veja, portanto, tudo que tiverdes dito à escuridão será ouvido à luz do dia. Então, tudo que foi feito na penumbra da noite, ou nas trevas, ou na escuridão, será colocado como se estivesse em pleno meio-dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Ou seja, Jesus está dizendo que não adianta nós fingirmos sermos uma coisa e na verdade sermos outra. Não vai adiantar nós colocarmos a máscara, né? Hipocrisia significa isso. Vestir um personagem. Porque tudo vai ser posto às claras. E não será posto às claras somente para que os homens saibam quem nós somos, mas será posto às claras diante de Deus. E aí ele vem dizer a segunda parte do Evangelho, que nós não devemos nos preocupar com os homens, porque muitas vezes a nossa preocupação é com o que as pessoas vão pensar de nós. E Jesus vai dizer: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles, ou seja, dos pardais, é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, nessa segunda parte do Evangelho, Jesus está dizendo para nós que nós, com hipocrisia ou sem hipocrisia, nós não devemos temer ao homem, não devemos nos preocupar com os homens, não devemos ficar aí pensando: eu vou ocultar isso aqui aos homens, porque os homens, afinal de contas, não podem ver, não podem saber o que é realmente que eu sou. Jesus diz: não, isso aí não importa. Importa é que alguém sabe até quantos fios de cabelo você tem sobre a sua cabeça. Alguém conhece tudo, e tudo está sobre o domínio dele, a ponto de Jesus dizer que ninguém consegue prender um pardal se não for por permissão de Deus. Então, o Evangelho de hoje traz isso para nós. Primeiro de tudo, deixar a hipocrisia e compreender que não conseguiremos viver muito tempo como um personagem. E segundo, temer a Deus, temer a Jesus, porque Ele tudo sabe. E não tentar ser hipócrita e fingido com Deus, porque Ele conhece o nosso interior.
Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.